Olá, pessoal. Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Podemos aprender sobre a íris e vamos ver o que a gente sempre pode melhorar. Crescer é muito importante. Uma colega mandou algumas íris. Vamos observar o que ela fala. Olá, vocês estão acompanhando na tela. Encontrei bastante dificuldade para tirar as fotos dos olhos de uma menina de 21 anos. Acompanhe as frases. Principal queixa. Vamos começar a imaginar. Muitas dores pelo corpo, dores de dente. Já houve inclusive intervenção cirúrgica para drenagem de inflamação dentária. Quer dizer que eu tenho uma menina de 21 anos com muitas dores no corpo, inclusive dores de dente. Isso pode me levar a um primeiro pensamento, a pensar em relação a uma artrite, a uma artrose. Antigamente, quando eu comecei a trabalhar, artrite, artrose, dores no corpo, eram doenças de velhos e eram bem mais fáceis de ser tratadas. Hoje em dia, nós temos tantos jovens com muitas dores no corpo. Antes de falar das dores no corpo, eu vou dar um toque para vocês pensarem sobre esse assunto. As mulheres de 50 anos, ou acima de 50 anos, dificilmente elas têm estrias ou celulite. As meninas recém-nascidas apresentam estrias e celulites. As mocinhas, as adolescentes, gastam fortunas em cremes para tirar celulite e estrias. As mulheres acima de 50 não tinham o abdômen inchado, nem eram obesas. Eram pouquíssimas as mulheres acima de 50 obesas, com o abdômen saliente, inchado, infarto, hipertensão, eram doenças tipicamente masculinas. Os dias de hoje mudaram. As mulheres estão tendo estrias, celulite, os jovens estão tendo dores, como esse caso que nós vamos observar agora. Mas existe um grande vilão. Eu peguei a estria e a celulite para dar um exemplo das mulheres e falar sobre as dores também. Sabe qual que é um dos grandes vilões? É o açúcar branco. O açúcar branco é o maior ladrão de cálcio que existe no organismo feminino. E eu trabalho muito com uma campanha de se evitar ou substituir o açúcar branco, aonde todos os colegas podem entrar nessa campanha também. Por exemplo, você vai numa lanchonete, pergunta para o garçom ou para o atendente, você tem açúcar mascavo? E eles, passar dos anos, começaram a colocar açúcar mascavo. Então, o primeiro fator que gera estria, celulite, falta de cálcio, carência de cálcio, dores musculares, é o açúcar branco. Tira fora o açúcar branco. Façam essa campanha. Então, eu poderia pensar que nessa primeira descrição, a pessoa tivesse uma artrite. Mas daí nós continuamos aqui. Ela sente dores ao toque da roupa que veste. Eu poderia pensar em fibromialgia. Está usando fraldas e perdeu os movimentos parcial. Opa, já não é só mais uma fibromialgia, já não é só mais uma artrite reumatoide ou uma artrose. Existe algo a mais, porque está perdendo o controle do esfíncter. Não é? Nós temos o esfíncter ocular, o esfíncter anal, aonde é trabalhado pela musculatura. Fica torta com facilidade. Os médicos não encontraram nada fora do normal que justifique seu estado. Segundo ela e a família, não houve nenhum trauma maior na vida do paciente.
Já fez cirurgia para remover a vesícula, parte do pâncreas e adquiriu diabetes tipo 1. A aorta pupilar interna muda de formato de uma forma muito estranha. Eu achei muito interessante as colocações da colega que me mandou esse texto e as imagens da íris que nós vamos ver em seguida. Passei para ela Master, Oxigênio e Seiva do Amazonas. Não sei se a pessoa melhorou, se continua igual ou se piorou. Então vamos lá. Vamos observar a íris. O que foi possível? Olha só, pessoal. Existe uma grande diferença entre a gente tirar uma foto ruim de uma íris e uma diferença de uma impossibilidade de o paciente mostrar a íris. Por isso que é muito importante as colocações do terapeuta. Vamos observar a íris. Também fez massagem no timo, tá? Não sei se consegue me ajudar com a imagem que tem da íris. Essa foi a primeira imagem que ela conseguiu. Que bom que está reagindo bem, o colega está falando, né? Mas me gera uma grande preocupação. Se você observar, ela tem uma banda de sistema nervoso autônomo contraída. E observa aqui uma grande introflexão que toca a pupila. Tudo que toca na pupila toca o sistema nervoso central. Então eu tenho uma pessoa com banda de sistema nervoso autônomo contraída, quer dizer que o simpático dela é o mais comprometido, o sistema nervoso central, porque essa introflexão da que eu estou passando o mouse, ela toca a pupila, e a pupila está ligada diretamente ao sistema nervoso central. Se eu pegar o local ao contrário, eu vou ter um sinal aos 12 anos. Aqui eu já peguei uma íris, a mesma pessoa, com a íris com uma melhor colocação. Eu tenho lacunas à escada, eu tenho uma pupila em midríase, uma OPI 4. A OPI 4 ela vai de 0 microns a 74 microns. De 75 microns a 250 microns, 249 microns, eu tenho uma OPI 2. Ok? Essa daqui é uma OPI 4. Uma pessoa com banda de sistema nervoso autônomo, contraída, pupila em midríase, OPI 4. Vamos continuar. Muito interessante que a pupila continua em midríase, e uma midríase patológica, com esses achatamentos na parte superior, tanto da área externa como da área interna. Novamente aqui, pupila em midríase, OPI 4, uma constituição hematógena. Pelo que é possível observar, tem um ponto de defeito sobre o hipotálamo, um raio solar sobre a epífise. A epífise ela se desenvolve na maioria das pessoas. Por que eu falo na maioria das pessoas? Por causa de uma alimentação muitas vezes descompensada. Ela desenvolve até a maturidade sexual, que vai da puberdade até entre os 12 aos 16 anos. Em média, pode ter pessoas que são mais tarde ou mais cedo. Depois desse período, e por isso que eu puxei o assunto do açúcar branco, ela cristaliza, ok? Novamente aqui, mais um exemplo. Eu até dou os parabéns pela colega pelo fato dela tentar, ao máximo, buscar uma imagem da íris. Vocês recordem que é uma menina de 21 anos, que apresenta dores em todo o corpo, fica torta, está usando fraldas, tá? E uma OPI 4. Então, nós temos um problema grave. Dentro disso, eu selecionei e fui buscar uma série de situações que eu me lembro
do que poderia ser feito. Esse livro de iridologia aqui, ele já esgotou a edição, é um livro que eu editei em 1995. Foi o primeiro livro que eu fiz, inclusive junto com o Dr. Sergi Jurasunas. O pessoal de Portugal que está me escutando agora conhece muito bem o Dr. Sergi Jurasunas, tá? Em Lisboa. Não existe duas íris semelhantes sobre a Terra, e cada íris nós descobrimos uma longa história a escrever. Parece necessário, eu penso, examinar a íris sob o microscópio. Naquela época nós não tínhamos microscópio e a palavra ainda era iridologia. Tá? O estudo da íris implica necessariamente um estudo da pupila. Diferentes irregularidades da pupila revelam doenças orgânicas, estados hereditários congênitos, carências, fora os acidentes, que nós devemos saber reconhecer, porque eles são importantes a considerar na hora do exame da saúde. Por exemplo, o efeito do alcoolismo, influência da morfologia da pupila, dilatando ao extremo. Os filhos de pai alcoólatras têm uma tendência muito grande a ter a pupila em midríase. Ao contrário, certos medicamentos à base de ópio vão contrair e relaxar a pupila. Essa dilatação e contração se efetua em função da estrutura muscular e nervosa do organismo. Um dos motivos pode ser carência do complexo B. Isso é a pupila em midríase. Agora, nós temos um agravante nessa pupila, que é esse fator aqui, ó. Subindo. São esses achatamentos pupilares. Quando eu tenho esses achatamentos pupilares, e nós estudamos no segundo módulo, deixa eu ver se está aqui, a fenomenologia da pupila. Essa aqui é um estudo que nós fazemos no primeiro módulo. Vocês recordam disso? Ó? Vamos pegar aqui, ó, pupila em midríase. Quais são os indicativos de uma pupila em midríase, a pupila grande? Indivíduos simpatotônicos e nas crianças, miopia, subtração iatrogênica, né? Síndrome de Perfur-Petit, que vai explicar como é que o olho funciona. Coma diabético, ela tem um fator de diabetes quando fez a cirurgia, ondas de calor, pode ser intoxicação por álcool, por carbono, de repente a pessoa passou por uma intoxicação, estimulação álgica, que leva muito às dores, tá? E assim sucessivamente. Depois eu posso mostrar para vocês aqui ainda um outro estudo que se tem sobre a pupila. Vamos descer um pouquinho mais aqui. Só um instante para subir. É mais abaixo. A pupila tem uma ligação direta com o sistema nervoso central. Isso é muito importante, porque quando você trabalha com a íris, você vai saber aonde é que está o problema do bloqueio através do trauma pela banda do sistema nervoso autônomo, qual a vértebra está comprometida. Lembra da pupila da moça? Achatamento C1 e C2, cefaleias, distúrbios de circulação cefálica, nervosismo e ansiedade e episódios depressivos. Mas, como eu tenho uma pupila em midríase OPI 4, eu selecionei aqui, fui buscar, estou mostrando os livros anteriormente a vocês, mostrando os livros a vocês, e um material, inclusive, aqui de Porto Alegre. Quando eu tenho uma pupila em midríase, com esses achatamentos superiores, além da coluna, eu vou ter um problema nos nervos cranianos. Aqui eu fiz um resumo do que são os nervos cranianos, os pares que eles têm. Tá? Isso é matéria de anatomia. Todo profissional da área da saúde deve conhecer a anatomia, tá? O que são os nervos cranianos sensitivos, eferentes
e originam-se como se originam dos neurônios. Muitas vezes uma pessoa não lembra dos traumas, nem a mãe, nem a pessoa, porém os traumas podem ter ocorrido dentro do período pré-natal. Por isso que se esquece com muita facilidade. Então, pessoal, para entender esse problema que essa menina está passando, Frank H. Atlas de Anatomia Humana, segunda edição, Porto Alegre, Arte Médica, do ano 2000. Foi feito esse material. Para se entender esse caso dessa menina que está perdendo os movimentos, que sente dor por todo o corpo, o que eu observei? Eu observei os pares desde o nervo vago, porque isso é o que a íris está mostrando, e essas interrupções que se tem, principalmente com os achatamentos na parte superior, banda de sistema nervoso autônomo contraída, maior introflexão na idade de 12 anos, me indica que tem-se um bloqueio, tá, dos nervos paracranianos. Isso é muito importante. Eu posso ajudar, eu sei ajudar. Os médicos, como a colega coloca, não acharam nada. Quais os médicos que foram consultados ou procurados? Isso é muito importante nós entendermos. Aqui, ó, pessoal. Quando eu, Clodoaldo, encontro um tipo de problema desse, com contração dos nervos cranianos, uma pupila hemidríase crônica, uma OPI 4, o que eu posso ajudar? Aumentar a circulação, alcalinizar o sangue e observar os traumas da pessoa. Na idade de 21 anos, se é a idade que ela está vivendo, corresponde à vértebra D8. Tá? Deixa eu aumentar aqui essa imagem. Ó, aqui eu tenho a maior introflexão, como mostrou nas outras íris. Ó. Quando eu parto aqui nessa mesma direção, ó, dá na idade aqui em cima de 7 anos. Então, eu tive um evento quando eu tinha 7 anos, que corresponde a C4. A idade atual é 21 anos, é a D8. O que eu, Clodoaldo Pacheco, faço? Vou massagear com gel poliforme, esfera de prata, micropóreo branco. Nesse caso, a C4, a D8 e o timo. No sentido anti-horário. É uma massagem que se faz no máximo de 30 segundos. Só o tempo do gel penetrar e colocar a esfera em cada ponto. Prescrevo OPI 4. A OPI alcaliniza o sangue. Nós sabemos que a maioria das patologias, e principalmente o câncer e doenças degenerativas, se desenvolvem em ambiente ácido. Então eu necessito, entre outras funções, alcalinizar o sangue. E essa é uma das funções da OPI. Nutrir, alcalinizar o sangue, fortalecer vasos e artérias, repor os minerais e oligominerais nas células telomerais, aonde eu trago a herança genética dos meus antepassados, oxigenar, porque o oxigênio vai transportar os nutrientes e vai eliminar as toxinas. Neste caso, proteção e equilíbrio, porque ela apresenta baixo ângulo de Fuchs. E a neuroacústica nessa área cerebral, que é a musical. Eu estava aqui pensando na parte da neuroacústica do estresse. Não, a vibração musical, que tem específica para essa íris, relaxa o cérebro.
Isso é o que eu posso ajudar. E encaminharia essa paciente a um bom neurologista para que faça todos os exames relativos aos nervos cranianos. Desde o nervo vago, tá? Para saber o que está ocorrendo e aonde que houve esse bloqueio. Talvez necessite de uma cirurgia. Mas eu, caro colega, eu falo o seguinte, eu não assumiria, eu não tenho condições de assumir esse caso quando eu tenho um comprometimento devido a esse achatamento de compressão de nervo vago. Eu alcalinizo, nutro, aumento, melhoro os telômeros. É interessante que no domingo, se vocês assistiram, alguém que assistiu o Fantástico, tá? Vão observar os estudos que estão sendo feitos com crianças que desenvolvem câncer. E na genética dessas crianças, o telômero, aonde vai ter a defesa, inclusive esse estudo é em cima dos elefantes, por que os elefantes não desenvolvem o câncer? Você não consegue multiplicar dois processos de defesa. A criança com câncer só tem um gene. Entre outros fatores, existe um estudo também sobre a orla pupilar interna e a OPI. Isso é muito importante. Então, isso é o que eu sei fazer e até onde eu posso ir. Ok? Essa é uma dica minha, um conselho meu a vocês. Gostaria de lembrar da quantidade do gel, pois o mínimo já é suficiente, pois ele é muito fluido e de altíssima eficiência. Sim, é o mínimo, já mostrei várias vezes para vocês. Mostro mais uma vez, olha. Você vai usar, no máximo, olha aqui, ó. Dá para ver? Será? Uma gotinha para cada vértebra. Não precisa mais do que isso. E massageando, você vai trabalhar a fáscia, que você vai relaxar a musculatura. Em 30 segundos, ele penetra. Se você botar muito, ele não penetra e a esfera de prata que vai pulsar nesse ponto específico da coluna vai cair com muita facilidade. E é o corpo, a sabedoria corporal que faz isso. Ok? Pessoal, som, imagem, tudo ok? Fotografei para estudo e a possibilidade de mostrar um caminho para a família. Não, perfeito. O procedimento que você fez, te dou os parabéns pela imagem que você tirou. Tá? Dentro do que foi possível você fazer, você fez. Mantenha o oxigênio, tira fora um pouco agora o master e coloca a OPI 4, proteção e equilíbrio e neuroacústica para o cérebro, tá certo? E aconselha um bom neurologista. Com uma ideia junto, você vai observar, em todas as áreas tem bons e maus profissionais. Pode ter um neurologista que fala assim, não sei o que, não sei isso, não sei, é preguiça. Mas que é necessário ter junto com o microciometista irídeo um bom neurologista, isso é fundamental. Vamos lá, pessoal. Aqui está o modelo que tinha observado, que é normal de anatomia, toda a parte dos nervos motores, né? Que vocês podem estudar tranquilamente. Acredito que todo profissional da área da saúde deve ter um bom livro de anatomia, deve fazer aulas de anatomia, certo? Seguimos lá. Vocês receberam um e-mail onde eu coloquei duas íris para que, um par de íris, né? São duas íris, para que pudéssemos estudarmos juntos, certo? São 20 horas e 3 minutos. Só relembrando a vocês, dia 20 e 21 de novembro, simpósio de microsemiótica irídea em Canoas. É uma oportunidade única. Eu não estaria aqui fazendo propaganda se eu não soubesse da qualidade da organização Angiolife, o esforço que eles fizeram, os convidados que vão ter,
toda a troca de experiência do Brasil inteiro e do exterior. Ok? Lembre-se disso. Vocês entrem em contato para ver se ainda tem vaga. E eu não estou falando isso por propaganda, porque eu fiquei sabendo ontem, o máximo vão ser 100 pessoas participando. E esses 100 está contado até comigo, Clodoaldo Pacheco, com a minha esposa, com a Aline, com o Renan que vai, o pessoal da Angel Life. Então, se eu não me engano, tem 8 ou 9 vagas. Perca a oportunidade e depois reclame da vida. Tá certo? Ah, eu não tenho dinheiro. Tem. Para estudar, a gente tem que ter valores. Se empenhe, você vai conseguir muita coisa na vida estudando. Pegue essa oportunidade. Nós ficamos 12 anos sem ter a presença do Dr. Silvano Sguari. E agora ele vai estar com nós novamente, com mais experiência, com mais idade. Ok? Então, Porto Alegre, 20 e 21 de novembro, Simpósio de Microsemiótica Irídia. Vocês vão ter uma surpresa muito boa. 4, 5, 6 e 7 de fevereiro, em Lisboa, no espaço Terra Luz, organizado pela menina brasileira, que todos conhecem, a Adriana. Vai ser um prazer, vou passar uns dias lá. Dessa vez, vamos ver se a Neuza vai junto. Dados os recados, seguimos para nossas instruções. Gostaria de saber sua opinião sobre um assunto que ouvi de um pastor referente a câncer de intestino. Segundo ele, quem desenvolve câncer de intestino é porque teve relação sexual anal. Eu nunca tinha ouvido isso. O que o senhor me diz sobre isso? Não digo nada. Vamos estudar o câncer. Paciente JCN, sexo masculino, data de nascimento 30/3/61. Qual é a idade desse paciente? Qual a idade que esse paciente está vivendo? Grande abraço, Dalton. Temos que sentar para conversar nós dois. Qual que é a idade do paciente que está vivendo? Ele fez 54, certo? Então está vivendo 55 anos. Olha. É muito importante, porque você vai praticar uma ação numa pessoa na idade que ela está vivendo. Então, se é de 61, ela fez 54, tá? De 61, ela fez no mês 3, 54 anos, está vivendo os 55 anos. 55 anos é a C4. E vai ter uma duplicidade de idade. Não erraria no 54, 55, 6 e 7 anos, mas está na C4. Esse paciente está usando a medicação que vocês estão acompanhando aqui, ó. Medicação em uso para hipertensão, diurético, para gota e relaxamento muscular. Ele veio se consultar, tá? Pelo seguinte: tonturas, falta de ar, palpitação, dormência nas mãos, braços e pés. Essa aqui é a minha concentração no atendimento do paciente. Ele está sendo medicado e tratado por um outro colega médico para a hipertensão, para a gota que ele tem. Então é muito importante eu entender isso, que eu vou atender a pessoa. Muitas pessoas me perguntam assim, como é que é o sucesso do atendimento? Graças a Deus eu tenho muito sucesso no meu atendimento. Tenho uma clientela, uma carteira fechada de clientes, há mais de 30 anos que eu trabalho. E as pessoas, os colegas meus de profissão me perguntam, mas Clodoaldo, o que você faz? Eu atendo as pessoas analisando a íris, passando o que eu conheço de melhor e tratando o que não foi tratado. Eu não vou entrar aqui para tratar hipertensão. Ele já está sendo tratado. É uma questão de ética. Eu vou tratar o que o paciente me procurou. Ele me procurou por falta de ar, tonturas, palpitação,
tá? Dormência nas mãos, braços e pés. Palavras do cliente. Me sinto muito fraco, cansado, meu peito dói muito. E o ar não entra. Ah, será que é por causa da pressão? Está com problema de coração, não é porque já toma remédio para pressão? Não. Não existe julgamento. Certo? Eu não vou substituir remédio aqui da pressão dele. Eu vou tratar o que o cliente veio buscar. E de uma forma fácil para ele melhorar. Ok? Vamos observar as íris dele? Olha que interessante. Íris direita, íris esquerda. Tudo existe um protocolo. O caminho do sucesso está escrito. Se você seguir um caminho que é excelente e melhorar esse caminho, você vai ter mais sucesso ainda. Porque o teu sucesso depende de como você analisa e trata o seu paciente. Então, antes de eu me perder, vamos voltar aqui. Qual que é a constituição desse paciente? Essa daqui é a íris direita. Não, aliás, deixa eu. A primeira é a íris direita e a segunda é a íris esquerda. Íris direita, íris esquerda. Primeira marcação, constituição. Constituição. Vamos observar que vocês estão já observando. A constituição é mista biliar. Por que a constituição é mista biliar? É uma imagem, concordo com você, quando você observa no macro, ela parece toda marrom, e em volta da banda do sistema nervoso autônomo também tem um marrom mais forte, mas me permite ver com muita facilidade o tecido por debaixo desse marrom. Então, quando eu tenho uma íris de cor marrom, que me permite observar o tecido abaixo, eu tenho uma mista biliar. Uma constituição mista biliar me diz que está comprometido o fígado da pessoa, a vesícula biliar, tá? E a circulação. E no mapa que todos vocês têm, eu já desliguei o outro computador aqui. Eu tenho todas essas dietas, essa sugestão de alimentação digitada no meu computador. Eu tenho o Iris Make e tenho alimentação. Constituição mista biliar. Não coloco aqui, é uma constituição. Não. Nem na predisposição, não escrevo nada. Alimentação, suco. O paciente, ele quer saber o que ele vai fazer para melhorar. Então, na Constituição, eu tenho uma nutrição, uma sugestão de nutrição. Quem faz a dieta é o nutricionista. O microciometista irídio vai dar especificações de nutrição para a pessoa. Eu posso acrescentar, mudar alguma coisa dentro da região que eu moro. Então, primeiro fator, constituição, mista biliar. Primeiro remédio que eu estou passando para a pessoa é alimentação junto. Ele não vai sair daqui, olha, vou te passar uma dieta aqui um mês, você volta a cuidar. Não. Ele vai sair tudo pronto. Isso eu estou montando na minha cabeça. Ok? Já que somos participativos, estroma azul por baixo, por aí é mito biliar. Por aí é mito biliar. Não, aqui tem bastante misto biliar. Tá? Segundo ponto. Pupila, é miose ou midríase? Pupila, miose. Certo? Qual que é a íris dominante? Essa é a direita, essa é a esquerda. A íris dominante dele é a direita. Talvez você esteja observando mais sinais na esquerda, que são a coloração. A profundidade maior dos sinais, junto com a coloração, está na íris direita. Tá? Pupila direita.
OPI 2. Você precisa entender que a OPI 2 ela vai de 75 microns a 249 microns. Certo? Agora vamos fazer algo para a gente aprender junto. Direita, legal. Deixa eu só achar aqui a minha ferramenta. Ó, todos vocês que têm computador, têm notebook, vocês têm essa ferramenta aqui do PowerPoint. E aqui você tem seta, tem linha. Tá? E a melhor coisa para você aprender, você vem aqui nessa linha, ó, ele tem um ângulo de fluxo baixo. Aqui é um pouquinho mais alto. Ó. Vou pegar por aqui. Ó. Vou desenhar. Isso você pode fazer no Irismake. Toda ferramenta, todo equipamento que você tem é muito bom. E hoje em dia, para trabalhos científicos, para uma consulta bem feita, eu ainda não conheço nada melhor que o Irismake. Agora, o Irismake, tem muita gente que liga para cá e pergunta assim, se ele tiver um Irismake, ele não precisa estudar. Eu acho isso um absurdo. Eu mandei muita gente para aquele lugar, muita gente sabe, quem me conhece, é meu amigo, o Dalton é conhecido, o Manuel Roxo, a Dirce, Lucídio, Lang, sabe que eu não tenho papas na língua, como se fala, né? Se tiver que chamar um sujeito de filho de boa mãe, eu vou chamar quando fala bobagem. Porque pessoas que querem se aproveitar de uma pessoa que está doente, deve ser preso. Então a gente faz o quê? A medida para observar e definir a banda do sistema nervoso autônomo. Na parte superior eu tenho região cerebral, a nível físico. A nível psíquico eu tenho o superego, tenho a religiosidade, força familiar. Na região mediastínica eu tenho o ego, OS. Na parte inferior eu tenho o id, a região do prazer e energia familiar. Do que essa pessoa está reclamando, que eu já me esqueci? Vamos ver se a gente lembra? Tonturas, falta de ar, palpitação, dormência nas mãos, braços e pés. Ok? Eu tenho misto biliar, tenho uma pessoa com anéis tetânicos de coloração branca, que quer fazer o que não pode, com 55 anos de idade, uma OPI 2. Mas o que me chama mais atenção nessa pupila? Olha que achatamento legal. Ele é estressado? É. Tem raios solares? Tem. Que dá contrações, dores musculares. Não é? Ele não estava tomando remédio sobre isso. Espasmos a nível físico. A nível psíquico é uma pessoa que está sempre patinando, sempre vencendo obstáculos. Verdade? Então, o que eu faço? Mas o que é isso? Olha como é que esse sinal está tão forte aqui, ó. Aqui em cima no cérebro ele não pensa direito. Ele é teimoso. Quer ser metódico. Tem baixo ângulo de fluxo. Se impressiona fácil e quer dar uma de machão porque tem algumas pissoras. Deixa eu ver uma coisa aqui, olha. A memória do microciometistídeo, ela vai lá e vai buscar uma série de situações. Não é essa. É aqui, ó. Ele tem um achatamento nasal, ó. Por que eu não voltei lá na íris? Ó. Tá vendo aqui o achatamento? Ó? Achatamento nasal. Nós estudamos isso no segundo módulo. Vou aumentar aqui para vocês, ó. Achatamento da pupila nasal. Vai me comprometer C6, C7, D1 até D12. Extrasístole e taquicardia. Ah, ele já está fazendo o tratamento, vocês recordam,
com um cardiologista tomando remédio para hipertensão, diurético e relaxante muscular, se ele tivesse ruim do coração, quem sabe o cardiologista já teria visto. Eu não sou cardiologista. Tá? Então ele pode estar tendo essa palpitação porque ele tem uma extrasístole e taquicardia causada por um achatamento na pupila que é ligado diretamente ao sistema nervoso central, que além disso, de provocar o coração mais rápido, causa broncoconstrição, aperta a região dos pulmões e a pessoa fica com falta de ar. E se eu tenho falta de ar, me diminui o oxigênio tanto para o cérebro como para outras regiões do corpo, tá certo? E eu vou me sentir tonto, fico sem memória. E epigastralgia ataca até mesmo o meu estômago. Tá ok? Então, ele é destro, tá? Pergunta do colega. Então, é interessante aqui, né? Eu estou achando uma situação que o paciente veio reclamar. Vamos voltar lá novamente. Queixa principal do cliente: tonturas, falta de ar, palpitação, dormência nas mãos, ó, tudo para cima. Onde é que eu estou? Maior achatamento pupilar e comprometimento da pupila, que é o que está me causando isso, além do sistema nervoso dele. Mas ele também tem dor nas pernas. Vamos lá? A pupila esquerda já não tem aquele achatamento na área superior, mas tem na parte inferior. Muito interessante, quem tem um curso avançado pode trabalhar melhor ainda com a pessoa, porque vocês sabem que esse achatamento pupilar, tanto na íris esquerda como na direita, que nós observamos agora há pouco, todos dois, dá para você observar também o eneagrama da pessoa. O eneagrama é uma ciência que vai me revelar o quanto a pessoa ela tem na profundidade dos problemas dela. Qual a linguagem, a não ser que eu seja coach em eneagrama. Marlene Lipper, está me ouvindo? Grande abraço, Marlene, se estiver me ouvindo. A Dirce eu já sei que está me assistindo. A Marlene Lipper é uma colega microciometista apaixonada pelo eneagrama. E ela fez um curso, depois que ela fez a formação de naturopata, em eneagrama e constituição. Então ela observa esses achatamentos e ela gerou e criou uma linguagem de comunicação com o seu paciente. Quando eu tenho na parte inferior, ó, variação do ventre, colo irritável e disminorreia nas mulheres, e vai pegar a região das pernas também. Tá? Parestesia dos membros inferiores. Pessoal, esse programa é feito para você e por você. Qual a dúvida que nós temos nesse par de íris? Vou tomar um gole d'água, esperando que vocês me falem alguma coisa. Vocês não podem estar me olhando só por achar bonito, tá? Assim, ó. Todos nós estamos estudando. Eu mostrei para vocês achatamentos, constituição e as reclamações do paciente. Manuel Barata, grande abraço. Se vocês tiverem dúvidas, a gente vai mais para frente. Tá? Nesta íris, o que significa essa cor escurecida do id? Vamos lá. O id, aqui embaixo, eu tenho uma lacuna a pêndulo,
E toda vez que eu crio uma cor escura, seja no id, no ego ou no superego, eu estou escondendo, nesse caso que está no id, os meus desejos sexuais, estou me privando do prazer na vida e me torno uma pessoa mais agressiva, que aqui eu posso observar somando com os anéis tetânicos. Ok? Mais alguma pergunta? Alguma observação na íris? Você disse que é OPI2, mas essa diminuição de melanina ao lado esquerdo não o torna o 3? Ele tem anel escuro em volta da íris, que é circulação. Perfeito. Tem uma lacuna na região cardíaca. Ok. Ele já está no cardiologista, tomando medicação para a hipertensão, e aí vai ajudar bastante o coração dele. Pessoal, vocês podem tratar coração, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Se você sabe, eu não sei tratar coração, tá? Aqui existe uma pequena diminuição, que o colega fala, mas eu tenho uma reentrância, e na soma, porque aqui eu tenho uma perca de melanina, ela me confirma o 2. Tá? Pois eu vou enviar para vocês aumentarem essa íris da pessoa. Tá? Vocês podem solicitar ao Renar, eu repasso para vocês todos esses slides, são para nós estudarmos. Predomínio emocional, instinto afetivo. Certo? Legal. Necessidade de agradar também. Aqui você já está falando, né, Edson? Você já sabe a parte do Enneagrama e a tua sensibilidade junto. O colega Edson Bonotto, microciometista irídio, naturopata, um camarada muito especial, é tão honesto que chega a ser chato, tem um consultório lindo, aqui nas Termas do Gravatal, no Hotel Internacional. Aconselho a vocês a fazerem uma visita quando vierem a Santa Catarina, conhecer o espaço do Edson Bonotto. Se hospedem no Hotel Internacional, ele vai fazer um tratamento de microsemiótica irídia para vocês. Fica no 4º andar, é a coisa mais linda que eu conheço. Edson, adoro o teu consultório. E o colega Edson Bonotto, como o colega Claudio Mirlang, que deu aulas também e vai voltar a dar aulas a vocês, no dia 27, na próxima terça-feira, vai nos presentear com a sua experiência também. Edson Bonotto, não sei se já entraram em contato com você, mas recorda que você me falou, no dia 27 eu vou dar esse encontro. Então, no dia 27, próxima terça-feira, nosso colega Edson Bonotto, das Termas do Gravatal, um cara, como diz o outro, tem muitos amigos, como eu falo aqui, mais próximo, tem um amigo que eu considero muito de coração, como todos vocês sabem, é o Dalton, é o Edson, Marlene, Adício, Lang, Lucídio, e vai-se assim embora um monte de gente, o Marcos Fortunato. O Marcos Fortunato, lá no Rio de Janeiro, é um rapaz também que tem um trabalho que eu estou de olho no trabalho dele. Mas eu aconselho vocês, mais uma vez, vir a Termas do Gravatal, tirar um final de semana e se atender com o Edson Bonotto, para vocês observarem a experiência dele. Edson, saiu até de perto, né, Edson? Tratamento para essa pessoa que tem tonturas, queixa principal, tonturas, falta de ar, palpitação, dormência nas mãos, braços e pés. Palavras do cliente, me sinto fraco, cansado, o peito dói muito, o ar não entra. Eu tenho que examinar, certo? Tratamento. Nutrição constitucional, que nós falamos. Isso é o que eu faço aqui no consultório. Prescrevo 2 oxigênio. Eu nunca prescrevo 1 oxigênio. O oxigênio tem que dar certinho para 1 mês. Tenho até conversado no laboratório se eles não têm condições de fazer de 100 ml ou de 150 para
para ficar mais barato para o cliente. Mas enquanto isso não acontece, 2 Oxygen Plus. Teve um colega que falou sobre a orla iride externa de coloração azul, escurecida. Oxigênio, pessoal, quando vocês aprenderem a usar e observar os benefícios que ele faz imediato, vocês nunca mais vão parar. Vocês vão ver a diferença que dá nos pacientes de vocês. Então, nutrição, 2 Oxygen Plus. O Oxygen Plus, lembre-se do seguinte, ele junto com as refeições, ele faz mal. E a pessoa, quando está com o intestino, com o estômago muito intoxicado, pode provocar algumas náuseas. Tá? Ok? Pessoal, som tá bom? Pode provocar alguma náusea. Aí a gente diminui a dose. OPI 2 para alcalinizar o sangue, nutrir a pessoa, ele reconhecer que é metódico, tá? Essência, proteção e equilíbrio, porque o ângulo de fluxo dele é baixo, e aqui eu vou fornecer noradrenalina, porque vai ocorrer o quê? Vai saber e vai fazer ele pensar melhor. A neuroacústica, eliminando o estresse, pelo número de raios solares que ele tem na parte superior, e pelos anéis tetânicos. Gel, esfera e micropólio de cor branca, aonde eu encontrei a maior introflexão na idade atual de 55 anos e no timo. 3 sessões de quiropraxia ou osteopatia. Aqui em Criciúma, eu tenho 2 colegas, um é o Fernando, o professor Fernando, que já deu aula para vocês aqui, ele participou do treinamento, depois ele deu aula no curso desse ano, tá? Vou repetir para vocês novamente, se vocês têm dúvida da localização das vértebras, vocês adquiram o treinamento Flor diz que são 3 DVDs. E ali você tem como aprender localização de vértebras. Tá certo? Então, se precisa de quiropraxia ou osteopatia, eu mando aqui para o professor Fernando ou mando para o Tito. Eu não sei fazer quiropraxia, mas eu sei que aquele achatamento da coluna, da pupila, que me indica as vértebras correspondentes, independente de eu trabalhar traumas e choques, eu preciso ajustar a coluna dele. Se eu sei fazer quiropraxia, o colega Lucídio, além de excelente microciometista irídeo e naturopata, é formado em quiropraxia. Então ele já faz na sala dele. Eu, Clodoaldo, não sei fazer quiropraxia. Eu vou passar o tratamento e vou falar. Você tem que saber todo mundo que trabalha na sua cidade que é bom naquela função. Então precisou de quiropraxia ou osteopatia. Seu Antônio, né? Seu J que está escrito, olha, José. Procurar o quiropraxista, fisioterapeuta, Fernando ou o Tito. Eu dou opção para a pessoa. É necessário, além do tratamento, dos remédios que eu estou passando para o senhor fazer um ajuste da coluna. Senão o senhor não melhora só com o remédio. O senhor vai se sentir melhor. Depois vai voltar a ter os mesmos problemas. Então nós fazemos um tratamento conjunto. Tá certo, seu Jota? Isso é função minha. Nutrição, oxigênio, OPI e essência, proteção e equilíbrio. Você observa aqui, não passei mais nenhum medicamento para ele, não me preocupei com a pressão dele, não me preocupei com outras situações que ele possa ter. Primeiro eu vou ajudar ele a resolver esse problema sem entrar na área de outro colega. Ele não veio aqui por causa da hipertensão. Ele não veio aqui por causa da gota. Ele veio por causa de tontura, fraqueza que nem o outro médico dele conseguiu resolver. Um dos grandes erros dos terapeutas ditos naturalistas
ou microceumetistas, ou iridólogos, que já são os mais antigos, é querer resolver tudo e aquilo que não sabe. O simples, o menos é mais. Entenderam, pessoal? Está aqui as duas íris resolvidas da pessoa. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer deixar alguma coisa no ar? Pessoal, a gente só aprende fazendo, a gente só aprende perguntando. Eu não sei com que vocês trabalham, eu trabalho com a terapia flor de íris, que é regulamentada ao terapeuta microceumetista, regularizado e regulamentado, e vou até onde me é permitido ir. Não quero ser nem melhor nem pior do que ninguém. E não crio atritos com ninguém. E assim eu estou há 30 anos trabalhando. Você dá retorno para essa pessoa para quantos dias? 28 dias. Eu faço uma consulta, faço um retorno de 28 dias. A pessoa estando bem, já não marco o segundo retorno. Peço para ela retornar ou fazer uma próxima consulta quando achar necessário. Não prendam o paciente a você. Uma das partes do ensinamento da microsemiótica é 2 pontos. Ensine o ser humano a caminhar com seus próprios pés. Certo? A esfera no time é indicada para quais casos? Todos os casos. Pessoal, eu vou só dar uma dica para vocês aqui, ó. No timo, quando você passa o gel polifórmico no timo, você ativa as células T e aumenta o sistema imunológico da pessoa. Todo ser humano deveria ativar o seu timo. Quando você utiliza o gel polifórmico terapêutico, ou o gel portal, ou o gel proteção em casos extremos, pessoas com câncer, pessoas com doenças crônicas, com baixa imunológica, eu prescrevo, além de eu passar, eu prescrevo o gel dele, que ele necessita, para ativar as células T. Toda vez que você fornece substâncias ao timo, que você massageia ele, e essa descoberta italiana é fantástica, você aumenta as células T, você aumenta o sistema imunológico. Todo terapeuta deve aprender a se cuidar. Isso é importante, porque nós mexemos com pessoas, existem trocas de energias positivas e negativas. Muitas vezes pegamos casos cabeludos e que nos impressionam e que nós nos sentimos mal. Então, todo terapeuta deve fazer isso. Muitas vezes o terapeuta sabe dar conselho para os outros e não faz para si. Quantas vezes você já mandou alguém caminhar com os pés na grama? Quantas pessoas você mandou escutar neuroacústica eliminando o estresse, gostando de si, ou cultivando a saúde do corpo e da mente, e você nunca fez? Isso é importante, tá bom? Professor, então não é bom passar para a pessoa mais de 3 produtos? No primeiro... Não, olha, pessoal, nesse caso foi 3 produtos. Eu peguei uma pessoa para atender que tem, eu gosto muito de atender, fibromialgia, artrite reumatoide, diabetes. Nós temos tido casos muito interessantes que teve pessoas, já viu, precisa passar 6 tipos de medicamento. Cada caso é um caso. Isso é importante vocês entenderem. Tá? Cada caso é um caso. Pode vir uma pessoa se atender e necessitar, de repente, só de uma proteção, ou de um portal, ou do master, ou só da OPI, ela vai fazer um check-up. Agora, tem uma pessoa com uma patologia crônica. Eu não sei qual é a medicação que ela vai precisar. Então, medicação, tratamento, ele é o que é necessário.
Terapeuta tem uma parte de querer passar remédio. Tem terapeuta, inclusive, vendedor de remédios. Eu tenho visto terapeuta sair com sacolinha disso, galãozinho amarelo, galãozinho branco. Esse remédio cura isso, esse remédio cura aquilo. Pense sobre isso, você tem que examinar, senão você não é terapeuta. Tá? Não assusta a pessoa, não. Pode, sabe, se o doente precisar de 10 remédios, eu vou passar 10 remédios. Tá certo? Então, pessoal, espero ter tirado as dúvidas de vocês. Próxima semana, o nosso colega Edson Bonotto que vai dar a aula. Desejo a vocês uma semana abençoada, tudo de